Na verdade, eu vou fazer uma correção aqui. No final do vídeo anterior, eu disse que eu finalizaria a introdução. Mas na verdade eu finalizei só a introdução aos 3 primeiros passos, as 3 primeiras ações que cada jogador vai efetuar. Que é o lançamento dos dados Uno, para definir a imunização do Xamã Feiticeiro. O deslocamento do Xamã Feiticeiro para a casa que esses dados aqui mostrarem, segundo o resultado obtido aqui. E a terceira ação, que é a ativação do amuleto de guerra, para o chamamento dos sumos sacerdotes para a batalha. Mas tem mais ações, cada jogador realizará 10 ações. 9 na maioria dos casos, né? A 10ª ação está ligada às cartas combate, quando elas forem descartadas ao longo da batalha, que eu vou explicar no decorrer do jogo. Eu tenho a próxima ação após o chamamento dos sumos sacerdotes para a batalha. Eu tenho o lançamento desse dado aqui, que é o dado oráculo, que o Xamã Feiticeiro consultará o seu oráculo para saber quantas tentativas de combate os deuses conferirão àquela etnia. Essas tentativas elas variarão entre 5 e 10. Então serão 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 tentativas, que deverão ser demarcadas com essas fichas de combate aqui, sobre as faixas de borda que cada jogador tem. É onde ele posicionará os amuletos de guerra num campo lá determinado da faixa de borda, e sobre a faixa de borda ele posicionará essas fichas de tentativa. Tem 40 fichas aqui, 10 de cada etnia, que é a quantidade, até a quantidade de tentativas, 10. Então eu tenho 10 amarelas relacionadas aos Malawakes. Eu tenho 10 vermelhas relacionadas aos Malaicanos. Eu tenho 10 azuis relacionadas aos Maçores. E eu tenho 10 verdes relacionadas aos Marebuias. Então, esse dado será lançado, que eu disse no vídeo anterior, que ele tem 2 funções. Uma delas é essa: determinar a quantidade de tentativas. O oráculo determinará quantas tentativas de combate aquela etnia terá para tentar conquistar insumos das etnias rivais. Então, essas são as faixas de borda, que deverão ser posicionadas em volta do tabuleiro, voltado para onde o jogador estiver, na região da ilha. A faixa de borda referente à etnia Malawake, a faixa de borda referente à etnia Malaicana, a faixa de borda referente à etnia Maçore e a faixa de borda referente à etnia Marebuia. Esses campos, esses espaçozinhos nas cores das etnias, que são os espaços relacionados para a alocação dos amuletos de guerra. Deverão começar sendo postos inativados, virados de cabeça para baixo. Quando o jogador ativar o amuleto de guerra, ele virará para cima e levará os seus xamã feiticeiro não, os seus sumos sacerdotes. O xamã feiticeiro não sai de dentro do santuário. Levará os seus sumos sacerdotes escolhidos para a batalha. Então, as fichas tentativas serão posicionadas sobre essas faixas de borda.
Então admitamos que os Malawakes sejam os primeiros a jogar e eles lancem o dado oráculo nessa ação. E o resultado foi 5. O que os jogadores terão que fazer? Posicionarem 5 fichas sobre a faixa de borda para demarcar a quantidade de tentativas. Conforme os combates forem sendo efetuados, independentemente de seus resultados, essas fichas vão sendo removidas da faixa de borda. Quando elas terminarem, o jogador tem que passar a vez. Terá que passar a vez. Esse passe de vez será efetuado com esse tile. O tile dono da vez. Juntamente com os peões marcadores de combate que eu irei demonstrar nos vídeos de play game. Esse tile, juntamente com aqueles 2 peões, é que deverão ser passados para o jogador. Mas essa fase de passagem de vez é uma das últimas. Ainda tem a fase dos combates. Os combates serão efetuados com essas cartas. São as cartas combate, das armas que os jogadores utilizarão. Eu já fiz uns vídeos aqui nesse canal, nas playlists anteriores, explicando as funcionalidades dessas cartas. Sendo que as armas lança, zarabatana e maracá, que estão aparecendo aí no filme, no vídeo, elas têm caráter místico, que são utilizadas somente pelos clérigos, xamãs feiticeiros, sacerdotes e sumos sacerdotes. O tacape, a espada, o machado, o martelo, a adaga e as flechas são armas de uso comum. Podem ser utilizados tanto por clérigos quanto por guerreiros. Então, agora sim, eu vou encerrar com esse vídeo aqui de introdução. Então, só relembrando, a primeira ação é esse lançamento desses dados. A partir da segunda rodada, se eu utilizar aquela valoração, a segunda ação, ou o segundo passo, é o deslocamento do xamã feiticeiro pela casa santuário. A terceira ação efetuada é a ativação do amuleto de guerra. Ativação para chamar sumo sacerdote para a batalha. A quarta ação é o lançamento desse dado para determinar a quantidade de tentativas. Entre 5 e 10 tentativas. A próxima ação é a efetuação dos combates, findando-se essas tentativas aqui. O jogador ele remanejará os guerreiros pelas casas entrepostas, as casas externas dos insumos. Aliás, minto, antes do remanejamento, ele lançará novamente esse dado para determinar quantos guerreiros ele trará de volta para as batalhas. Aí sim, ele irá remanejar, e depois desse remanejamento, ele verá se ele conquistou cartas correspondentes às regras que determinem ele possa construir os pavimentos de templo, e só então ele passará a vez. Ele utilizará aquele tile, esse tile, dono da vez. Então, novamente, primeiro passo, primeira ação, jogar esses dados. Segunda ação, deslocar o xamã feiticeiro pelas casas santuário. Terceira ação, ativar o amuleto de guerra. Quarta ação, definir as tentativas de combate. Quinta ação, efetuar os combates através dessas cartas. Sexta ação,
lançar novamente esse dado para determinar quantos guerreiros retornarão à batalha. Lembrando que se o jogador tiver menos de 10 perdas, 10 guerreiros perdidos em batalha, menos de 10, ele não poderá fazer essa ação aqui, de jogar esse dado. Ele pulará para a ação de remanejamento. Aí depois do remanejamento, ele vê se ele conquistou cartas para a construção dos pavimentos de templo e depois ele passa a vez. Então essas são as ações que os jogadores poderão fazer. Ah, mas você falou que são 10 ações e você falou só 9. Sim, a 10ª ação ela também ocorre após a primeira rodada, da segunda rodada em diante, que é o jogador puxar as cartas que terão sido utilizadas em combates, elas irão para um monte de descarte. E a partir da segunda rodada, quando os jogadores lançarem esse dado para definir a quantidade de tentativas, os demais poderão, conforme a sua estratégia, puxar para si cartas que estejam nesse monte de descarte, que irão para o monte de descarte. E eles puxarão cartas em função da quantidade de tentativas obtidas. Se o jogador que for o dono da vez, ele obtiver 5 tentativas ou 6, cadê o 6? Ou 6 tentativas, os demais poderão puxar das cartas de monte de descartes que foram para o descarte, que foram utilizadas, eles poderão puxar cada um 3 cartas. 3 cartas. 5 ou 6, 3 cartas. Se o jogador obtiver 7 ou 8 tentativas, os demais poderão puxar para si 4 cartas que foram para o monte de descarte. E se o jogador obtiver 9 ou 10 tentativas, os demais poderão puxar 5 cartas que foram para o monte de descarte. Mas essa ação ela é facultativa aos jogadores, conforme a estratégia do jogador, e ela só poderá ser efetuada a partir da segunda rodada. Na primeira rodada é desnecessário, porque cada um vai começar com muitas cartas na mão, muitas cartas de combate em mãos. Numa partida para 4 participantes, cada um começa com 24 cartas. 23 ou 24 cartas, se eu não me engano, porque são 96 cartas. 23 mais 23 dão 46. 46 mais 46 dá 92. Mas como cada jogador já começa com uma carta maracá, que é a única carta que o jogador começa, que terá certeza de começar com essa carta, e como são 96, dá 92, mais 4, 96. 92, 93... Não, vai dar 95, não. A maracá, o jogador começa com as maracás. Cada um vai começar com 92. É isso mesmo. 93, 94, 95, 96, tá certo. Cada um começa com maracá. E as demais serão distribuídas, embaralhadas, misturadas e distribuídas aleatoriamente. Então cada um terá 23 cartas em mãos, por uma partida para 4 participantes. A maracá e mais 22 que serão distribuídas aleatoriamente. Então não tem necessidade de, na primeira rodada, até porque não terão muitas cartas descartadas tendo sido utilizadas, então na primeira rodada não terá essa ação. Mas da segunda rodada em diante, que já terão bastante cartas descartadas,
tendo sido utilizadas nos combates, aí os jogadores poderão, em função desse dado aqui de tentativas, de definição de tentativas, vamos admitir, por exemplo, que o jogador dos malaicanos jogou o dado e ele obteve 9. Então ele distribuiria 9 fichinhas, na vez dele, sobre a faixa de borda. Igual como fez ali nos malauaques, que ele obteve 5. Então, a partir da segunda rodada, com a obtenção dessa quantidade de tentativas, os jogadores puxarão cartas que tiverem sido utilizadas em combates para si, para que o baralho seja cíclico. Aí depois que ele fizer isso, essa ação terá sido feita depois do jogador obter as tentativas, mas a partir da segunda rodada. Então eu encerro aqui, agora sim, eu encerro a introdução, o vídeo de introdução dos passos de jogada numa partida de Borauara Guerra entre Tribos. Mais uma vez, relembrando, primeiro passo, a partir da segunda rodada também, se eu utilizar aquele critério das valorações. Primeira ação, jogar os dados Uno, ou o dado Uno, dado insumo. Jogar o dado insumo ou os dados insumos, para definir o insumo que será imunizado pelo xamã feiticeiro. Segundo passo, deslocar o xamã feiticeiro para o santuário mostrado no resultado desse dado. Terceiro passo, terceira ação, a ativação do amuleto de guerra, para chamar sumo sacerdote para a batalha. Quarta ação, quarto passo, jogar esse dado para definir quantidade de tentativas de combate. Quinto passo, efetuar os combates utilizando essas cartas. Sexto passo, se o jogador tiver tido um mau desempenho, tiver tido muitas perdas, jogar esse dado aqui para definir quantos guerreiros voltarão para a batalha. Se ele tiver tido um bom desempenho, menos de 10 perdas, ele não precisa fazer isso. Próximo passo depois desse, remanejar os guerreiros entre os entrepostos. Também é facultativo, a depender da estratégia do jogador. Depois disso, ver se conquistou cartas, de acordo com as regras, eu já expliquei, para a construção dos pavimentos de templo. 3 cartas para o primeiro pavimento, do mesmo insumo, 2 cartas para o segundo pavimento, 1 carta para o terceiro pavimento. E o último passo, passar a vez. A partir da segunda rodada, poder puxar cartas, conforme a sua estratégia, que foram descartadas, que foram utilizadas em combates anteriores. Então esses são os passos de jogada, são as ações que os jogadores poderão efetuar numa partida de Borauara Guerra entre Tribos. Agora sim eu encerro os vídeos de introdução. Os próximos vídeos que eu farei serão já com play games demonstrando o funcionamento do jogo. Eu terei que representar as 4 etnias, as 4 cores. Então eu terei que fazer vídeos demonstrando como é que funciona a mecânica do jogo através dessas ações que eu mostrei e com os componentes.